Ê! Olá, Olá! tudo bem? Tudo jóia? Tudo! E E, conseguimos. e você, como é que tá? Tudo bem. Aqui em São Paulo, com frio, mas tudo bem, caminhando. Em casa, É, né, como a grande maioria, né, que em casa, trabalhando de casa, mas ainda temos a internet para nos comunicar, né, com a graça de Deus. Então, verdade. entre o real e o ideal é o nosso possível nesse Possível. momento. É isso aí, para caminhar. É verdade, verdade. Bem por aí mesmo. Eu tenho um grupo, né, da galera de várias professoras do Brasil, e aí a gente estava num grupo de estudo semana passada. Aí eu tava com uma camisa de malhar fininha, assim, aí as meninas de São Paulo do Sul, aí nem tá frio, né, Nanda? Você de regatinha, de boa. Não, São Paulo, de dia ainda temos um solzinho, mas dá umas 5 horas assim, esfria muito. De noite tem feito bastante frio. Mas o coração está quente, não é para gente? É. É isso aí. Aqui faz um friozinho, mas é aquele friozinho que dá para ficar, né? Com a roupinha básica. Não chega a ser esse frio É, todo. Bahia não dá aqui é esse frio bem, todo. É. é isso aí. Ai, vamos lá, né? Seja bem-vinda. Muito Muito obrigada. obrigada também, assim, por participar. Eu fiquei, assim, bem contente, muita gente esperando também por esse encontro, achei muito legal. Eu também estava assim ansiosa, estou lendo inclusive teu livro, aí eu falei assim, não vejo a hora. Que delícia. Que Aí eu bom. falei, é muito bom porque eu fiz a conta de uns livros e tal, e aí ocasionou que quando comecei a ler ele, né? Tava bem perto da nossa live. Eu falei, vai ser bom, porque eu vou estar bem fresquinha, assim, vou estar acabando de ler o livro. Depois você me conta a sua opinião. Já até conto aqui, porque eu vou falar também aos poucos. Porque, assim, ó, por incrível que pareça, eu falo muito com as pessoas aqui. Eu acabei me encontrando na infância, né? Trabalhei com ensino médio, fundamental e tudo, e a infância me encontrou. E dentro do trabalho da infância, eu sempre gostei muito, tanto que na época de faculdade, cheguei a fazer meu TCC na área de gestão democrática. Então, eu sempre gostei muito dessa construção do coletivo. Mas eu particularmente tinha um pouco de dificuldade de achar leituras que abordassem muito assim concretamente essa construção coletiva, né? Tanto que eu estudava muito, assim, pesquisava mais a Escola da Ponte, porque o Pacheco traz muito dessas construções assim. E aí, de fato, o teu livro foi um livro assim que eu achei que traz bastante isso, fala muito dessa construção coletiva, que fala muito desse trabalho casado. E para mim está sendo de fato assim um presente mesmo, muito, eu tô gostando muito, uma leitura bacana, né? Bem gostosa de ler. Eu acho super didático. Eu não sei se eu sou meu, porque eu sou meio metódicazinha, então eu achei o livro tão didáticozinho separado que para mim está sendo ótima a leitura. Que bom, a intenção era que fosse numa linguagem bem assim possível de compartilhar essa experiência vivida, mas uma linguagem assim sem ter grandes, vamos dizer, rebuscados, mas uma coisa que fosse direta para o professor. Eu sou professora há 47 anos, então, desde sempre, eu acho que eu nasci na escola, né? E acho que é desse lugar que eu fui procurar a escrita desse material. Ai, que bom, que bom. Fala mais então de você pra gente, assim. Se apresente mesmo pra galera aí. Vamos lá. Eu queria, eu sou professora, eu comecei como professora de educação infantil, eu fiquei 21 anos na sala de aula, trabalhando com as crianças de 2 e 3 anos. Depois eu fui para a coordenação, fui para a direção, fui para a universidade, eu fiz a minha pesquisa de mestrado em cima da escrita do trabalho das professoras, do trabalho com registro, e depois eu fiz o meu doutorado na construção dos projetos. E na universidade, eu sou professora da pós-graduação, e eu estou desde 2005 pesquisando a abordagem italiana para a educação infantil, que é algo que me encanta muito, e um dos motivos é esse olhar do coletivo.
o quanto nós precisamos trabalhar todos juntos para que essas crianças possam ter uma educação que contemple todas as suas necessidades. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando eu fui para a coordenação, a primeira coisa que eu fui trabalhar com o meu grupo, que é o que o livro traz, é essa construção dessa cultura de grupo. E acho que vem aí do meu trabalho como professora, porque quando você chega com um grupo novo, o primeiro exercício é o do acolhimento, que na Itália chama de acolhimento, e no Brasil nós chamamos muito de adaptação. E o quanto nós precisamos investir na construção dos grupos para que esses trabalhos possam acontecer. Então, quando a gente pensa na escuta que você me pergunta, quando nós trazemos o olhar da observação, a coleta de dados para construir os nossos registros, cada vez mais nós precisamos do outro. E isso é Valon, porque é o papel do outro que me desafia, que traz para mim boas perguntas, e é esse outro que, junto comigo, vai cada vez mais me desafiando a mergulhar em novas histórias. Eu queria, para a gente começar o nosso papo de hoje, eu queria ler uma poesia para você, Ai, por para você e para favor. vocês todos que estão aqui conosco, né? O Homem de Orelha Verde. É uma poesia do Gianni Rodari, que é um dos grandes escritores que Malaguzzi reverenciava. Essa poesia tem disponível na internet. E ele vai dizer: um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só sua orelha ficara bem verdinha. Sentei-me então a seu lado, a fim de ver melhor com cuidado. Senhor, desculpe a minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? Ele me disse: já sou velho, mas veja que coisa linda. De um menininho tenho a orelha verde ainda. É uma orelha criança que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz de pedras e passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos, das conversas de crianças obscuras ao adulto. Compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que me disse o homem de verdes orelhas no campo de ovelhas. Eu acho que o nosso É grande linda essa desafio, poesia. enquanto educadores, é cada vez mais vivemos uma expressão que eu acho que hoje, mais do que nunca, ela é atual: reinventar o cotidiano. E nós vamos cada vez mais reinventando o nosso cotidiano a partir da escuta, da observação, da problematização, da interpretação e da construção de boas narrativas. Verdade. Algumas pessoas até comentaram, né, que já conhecem essa poesia do Rodari, né? Eu também gosto muito dela, acho bem bacana. Aliás, ele é um cara que tem, de fato, assim, um olhar muito, muito belo, né? As pessoas mandaram, né, aqui umas perguntinhas, aí eu acho que a gente pode... Vou fazendo e a gente vai interagindo aqui com as perguntas. Tem um aqui que é como escutar e registrar com os bebês. Olha, o registro daquilo que vocês observam com os bebês, eles passam como todas as relações que nós temos com as crianças nas instituições, ou seja, por meio da construção de vínculos. A base de todo o trabalho que é feito, tanto com os bebês quanto com as crianças maiores, da mesma forma que os coordenadores com essas equipes de trabalho, ele é feito pela construção de vínculos. A cultura do coletivo passa o tempo inteiro pelo fortalecimento de vínculos quando as pessoas se sentem pertencentes àquela estrutura. Os bebês, no momento em que eles têm um vínculo com o seu educador de referência, eles vão, pelas suas ações, mostrando aquilo que eles estão querendo saber. Os educadores, nesse espaço de estar junto e acreditar e cada vez mais validar a potência de um bebê, ele vai criando contextos de investigação. E à medida que ele vai observando o que os bebês estão querendo saber, criando contextos onde os bebês possam mergulhar nas suas experiências, ele vai construindo os seus registros.
registros que podem ser por imagens, fotografias, vídeos, registros escritos, palavras-chave que vão dando pista na construção dos mapas. Como é que eu posso recolher todo esse material e contar as narrativas do que eu estou observando? Do registro para a documentação, há um distanciamento e um salto na reflexão do educador. Quando eu olho para todo o material que eu tenho registrado, e eu vou responder a seguinte questão: o que é que as crianças aprenderam com isso? E quando eu olho para aquilo e recorto uma situação de aprendizagem, é quando eu crio a documentação pedagógica. Então, os bebês, cada vez mais, eles vão mergulhando nas suas experiências desde que um educador esteja em relação com eles e dê tempos e espaços para que ele possa mergulhar nas suas experiências. As experiências requerem tempo. Nós, no mundo moderno, vivemos com muita rapidez. A sociedade contemporânea não dá o tempo para os processos poderem acontecer. E os processos são muito mais importantes do que os próprios produtos. Então, nós precisamos, nessa crença, nessa concepção de criança, da potência do outro, ou coordenador, eu falo muito porque eu vejo a relação entre quem está com as crianças na linha de frente e os professores com as crianças e nós, coordenadores, junto com esses adultos professores. Nós precisamos de tempo de elaboração. Então, no momento em que esse tempo é dado, que as situações têm continuidade e que as pessoas possam mergulhar novamente, revisitar as experiências vividas, dessa forma, os registros vão sendo construídos e as situações de aprendizagem vão sendo cada vez mais postas em evidência. Ótimo. Eu vejo que as pessoas perguntam às vezes, né, Fernanda, mas como é que a gente faz essa escuta sensível? O que é que a gente, é como se fosse assim, quais são as competências que o educador tem que ter para que ele faça uma escuta sensível? O que é essa escuta sensível, né? Então, por exemplo, somente de bebês, a gente pergunta, mas eu vou registrar o que de bebê? Porque remete à escuta se ele não fala, eu não escuto. E aí subentende que ele então não vai registrar nada, ele não vai documentar nada. E na verdade não é bem isso, né? Existem outras coisas. O bebê ele vai fazer outras ações e que você vai estar documentando. Então eu vejo que algumas pessoas têm a ideia de escuta remetido ao que o outro vai falar. Aí você está me fazendo uma pergunta muito interessante para se trabalhar esse olhar da escuta. Por quê? Isso remete a nós, educadores, olharmos para a criança como competente em 100 linguagens diferentes. A criança é competente para se comunicar, para se expressar, desde que a gente pare para entrar em relação e olhe para ela, em especial, de acordo com aquilo que o Valon fala. O corpo fala. Quando nós começamos a mergulhar nessa possibilidade dessa leitura corporal, acompanhar, por exemplo, o dedinho de um bebê. Qualquer um que conviva com um bebê sabe que ele com o dedinho vai apontando tudo aquilo que ele quer saber. Acompanhar o olhar de um bebê. Então, em que direção que ele está caminhando com esse olhar? Quando nós percebemos, por exemplo, a sonoridade. Então, o bebê, ele está com o dedinho dele batendo, batendo, tamborilando, ele está fazendo aquele batuque. A criança se comunica pelas mais diferentes linguagens. A pedagogia da escuta, quando Malaguzzi falava a criança é feita de 100, ele roubaram 99 linguagens, é exatamente isso. Como é que a gente pode trabalhar com essas crianças nos mais diferentes contextos, onde as diferentes linguagens possam estar presentes? Então, na contação de história, na poética, na arte. Então, essa observação do adulto traduz essa escuta nesse sentido, das relações que foram construídas e a interpretação que ele faz daquilo que ele vê. E aí entra uma coisa muito interessante, porque as crianças aprendem pelas experiências que elas vivem. Nós, educadores, criamos contextos para essas crianças poderem mergulhar nesses textos e descobrirem sentidos. Quando nós, educadores, sabemos que as crianças aprendem por meio dos sentidos,
nós precisamos cada vez mais abrir espaço para as diferentes percepções das crianças. Então, experiências que são a partir de percepções visuais, sonoras, gustativas, olfativas, táteis. Quanto mais as crianças mergulharem, os bebês em especial, num trabalho, numa exploração desses sentidos, eles vão descobrir um sentido para construir aquilo que eles estão querendo saber. Por isso, as crianças não falam convencionalmente, mas falam por meio das diferentes linguagens. E esse é o nosso desafio, porque os cursos de pedagogia não nos habilitam a fazer essa leitura corporal. Ele não nos habilita a mergulhar em experiências e entrar nesse campo onde nós somos mediadores por meio da construção de diferentes contextos. Então, com o registro que eu faço, olhando o que, por exemplo, esse bebê, porque foi quem você me perguntou, esse bebezinho que está ali, ele vai engatinhando e ele chega perto de uma chave caída e começa a bater essa chave. Como é que eu posso, no dia seguinte, criar um outro contexto onde essa produção sonora dele possa acontecer? E aí, o educador faz aquilo que o Piaget falava com uma força muito interessante. Eu fortaleço a autoestima da criança. As crianças que têm a autoestima fortalecida, que sabem que os outros estão dizendo para ela, mergulhe nessa experiência, o meu olhar acolhe, vibra com você, se espanta e se encanta junto com você, eu vou dando para a criança a possibilidade de cada vez mais mergulhar em experiências significativas. O educador, a mesma coisa. Quando um coordenador diz para ele, vamos lá, por isso que se trabalha muito essa cultura do coletivo, vamos lá, estamos juntos, vamos fazer, como é que se constrói esse registro e a documentação? Conte para o outro, você que já fez, conta seu projeto, conta a sua experiência. Tudo isso vai dando para o grupo a possibilidade de cada vez mais crescer junto. Aqui em São Paulo tem uma rádio que vocês também devem ter. Aí é uma rádio, aqui é a Jovem Pan, e é uma rádio que existe há muitos e muitos anos. E o ano passado saiu um livro deles muito interessante, e o Paulo Machado de Carvalho, filho do que fundou a Jovem Pan, ele escreve, o nome do livro é Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E eu acho que é isso mesmo que a gente tem que pensar. Malaguzzi falava que para um espetáculo acontecer, porque ele trabalhou muito com teatro, e ele dizia que para um espetáculo acontecer, o educador ele trabalha em todas as instâncias, que ele começa junto com o grupo, organizando a peça que eles vão trabalhar, fazendo a seleção, vendo o cenário junto com as crianças, desenhando as roupas, e que em determinados momentos que ele fica atrás da cortina, apenas puxando a cortina para o espetáculo acontecer. E em outras horas ele senta na plateia para aplaudir as crianças que estão em cena. É exatamente isso. Ser protagonista, ser coadjuvante, entrar nessa relação, viver todos os papéis e fazer com que essa ciranda formativa possa acontecer. Ninguém faz sucesso sozinho. Não mesmo. Eu gosto muito de falar aqui, né? E às vezes prefiro enfatizar em toda a live, é que eu falo bastante. Que é assim, eu digo, gente, professor muitas vezes está acostumado a só buscar a formação de algo que ele vai levar para dentro da sala de aula dele. E aí eu recebo muitas falas de professores que dizem, mas na minha escola só eu faço. Mas na minha escola só eu quero trabalhar dessa forma. Não, é difícil conseguir um trabalho conjunto, né? E aí eu acho que vale a pena adentrar não apenas a estar estudando por exemplo, sobre arte na infância, né? Mas assim, ampliar, entender mesmo como é que eu faço a construção desses projetos. Deixa eu buscar práticas que me mostrem como é que eu vou ampliar, como é que eu vou atrair, conquistar o meu grupo para fazer comigo, né? E assim, eu digo muito também que às vezes, para a gente conseguir isso, a gente precisa desenvolver na gente algo que é de relações, que é de desenvolvimento pessoal, e às vezes a gente só fica buscando conhecimentos pedagógicos, né? Então, por exemplo, essa semana eu fiz
um curso, na verdade eu tô com uma série de cursozinhos aí do pessoal do Instituto Gente, do Roberto Chiniachik e do Arthur Chiniachik, não sei se tu conhece. E aí, uma das coisas que eles abordaram agora na nossa semana foi justamente isso: procure o seu bando, ninguém vai para frente sozinho. Então, sucesso não se faz sozinho. Você tem que ter o seu bando, você tem que ter as pessoas para quem você vai se amparar. Né? Quem é que você vai buscar? Quem é bom nisso? Quem é bom naquilo? Reconhecer os talentos de cada pessoa do grupo para que todo mundo coloque isso em prática. Então, quebra muito a ideia que às vezes a escola tem da homogeneidade, que todo mundo tem que estar ali alinhadinho, perfeitinho, como se todo mundo fosse igual, e que não é. É justamente a nossa diferença, as diferenças de potencialidades que vai alavancar o processo. Que isso também não quer dizer que aí cada um vai seguir o que quer. Né? Não, é diferente. E quando a gente fala às vezes assim, não, mas é a diferença que faz a coisa legal, aí o povo entende então que cada professor pode seguir um rumo. E aí não, porque você não vai construir um projeto comum de todo mundo se sinta parte. Né? Não. E Se isso você eu acho buscar, bacana. você buscar o homogêneo, você quebra a beleza da diversidade. O que une todo mundo nas suas diferenças é aquilo que eu acho que é a base de todas as propostas, que são os valores que sustentam o projeto pedagógico de cada instituição. Eu trabalho muito com isso. Cada instituição tem que ter 2, 3 valores que são a base. Duas coisas que eu acho importante destacar no que nós estamos conversando. Primeiro, quando você fala buscar seus pares, se juntar, criar dentro de um grupo, minimamente que um, dois comecem a fazer essa transformação por acreditar em uma determinada coisa. Uma outra coisa que eu acho, eu trabalho muito esse mês, eu estou com essa metáfora aqui na frente, que eu acho que é interessante para pensar, porque os fios de conexão eles são puxados para fora e para dentro. Nós trabalhamos o tempo inteiro com uma pedagogia das relações. Por isso, cada um de nós, quando buscamos um processo de transformação, vamos buscar dentro da gente por onde tudo começou. E a ponta desse fio é que vai se amarrando em outros fios e vai estabelecendo conexões, tanto o professor com as suas crianças, quanto o coordenador com as suas professoras, e os demais professores de uma mesma escola, de um grupo, de uma instituição, faculdade, de onde for. Eu acho isso uma coisa interessante para pensar, porque as conexões, a sociedade moderna, volto a falar, ela é muito aligerada. E nós estamos o tempo inteiro buscando os novos cursos, novas falas, novos discursos, e nós precisamos cada vez mais buscar aonde a gente dá o nó de puxar o fio do que faz sentido para mim com aquilo que eu estou ouvindo do outro. E é nessa amarração que eu vou criando redes, tramas de sustentação. E aí cada um de nós vai criando esse mapa, essa configuração, essas conexões por onde eu posso caminhar. Isso eu acho que é cada vez mais aquilo que o Jorge Larossa traz, que é o saber da experiência. Uhum. E informações temos milhares. Essas informações, poucas se transformam em conhecimentos, e menos Experiências. ainda se transformam em sabedoria. Então, no momento em que eu vejo um sentido naquilo que eu estou ouvindo, é quando eu vou estabelecer uma relação com a minha forma de ser e estar no mundo, e dessa forma olhar para as crianças, para as famílias, para a comunidade, para as diversas, para os diversos campos de experiência, para tudo aquilo que eu tenho ao meu redor. Eu me lembro sempre de uma frase do Drummond, quando ele fala assim: eu não sabia que a minha história é tão importante como a do Robinson Crusoe. Eu acho que é olhando para as próprias histórias, para os percursos, que nós vamos criando narrativas. E eu acho que essas narrativas, hoje, mais do que nunca, todo mundo fechado em casa, elas vão dando textos, contextos e pretextos para cada vez mais a gente mergulhar em novas possibilidades de aprendizagens. Ai, que lindo, é tão bom ouvir assim. E de fato, assim,
A gente tem, eu tenho inclusive esses últimos, acho que talvez até na quarentena agora, porque me possibilitou até fazer cada vez mais cursos e aprofundar naquilo que eu gosto. E aí, até uma das lives que a gente fez aqui também com o Edu Chiniachik, eu sou meio fãzinha, assim, do povinho dos Chiniachiks, eu adoro o trabalho dele. Aí eu chamei o Edu pra gente fazer uma live até, e uma coisa que marcou muito pra mim, eu percebi que para as pessoas também, é que ele falava muito da gente acolher as pessoas com amor, porque cada um tem uma história, cada um tem uma marca, né? E às vezes a gente olhar para o outro e dizer assim, ah, mas aquele professor não quer nada. Não. Às vezes alguma coisa na história daquele professor criou, às vezes, uma trava, criou alguma coisa, porque ele se to... Ninguém procura uma profissão para dizer eu vou trabalhar no que eu odeio, né? Eu Com certeza. acredito que não. Então, E eu, assim, o que levou essa pessoa a ser professor, né? E do mesmo jeito, o porquê algo encantou tanto essa pessoa por dela ser professor e hoje ela não tem mais esse encantamento, né? Onde foi que se perdeu nessa história? E a gente pode fazer esse resgate e a gente faz mesmo em conjunto, se permitindo dialogar, se permitindo ser vulnerável, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm medo de ser vulnerável, têm medo de errar, têm medo de falar que faz uma coisa e o outro criticar. E, na verdade, a gente cresce nessa interação. Olha, eu faço assim, eu fiz isso, eu achei bacana, como é que você faz? Como é que a gente pode juntar aqui a minha ideia com a sua e criar uma coisa nova? E ouvir também as crianças, porque isso, apesar de não ser novo, para algumas pessoas ainda é novo. Porque, infelizmente, a gente está pautado ainda em algumas, né, trabalhos educativos onde a criança não tem vez e não tem voz, né? E com essa ideia duas vezes, ah, mas ela nem fala como é que ela vai contribuir, né? Então, eu falo assim isso com muita tranquilidade, porque apesar de ter me formado já aí há um tempinho, mais de 10 anos, eu não vi isso na minha faculdade. Então, eu vim conhecer Régio, eu vim conhecer a Escola da Ponte saindo da faculdade. Eu acho isso um absurdo. Eu falo, como eu não conheci nada disso? Como não me apresentaram nada disso? Né? E aí eu sei que muitos professores, por exemplo, eu conheço pessoas que estão mais recentes, assim, formadas e que também nunca ouviram falar, né? Falam assim, não, eu não sei nem o que é isso. Então a gente precisa se perguntar, gente, como não, né? Onde é que tá? Onde é que tá isso? E buscar e crescer mesmo com o outro. E buscar naquele outro que tem mais uma experiência, caçar. Eu digo assim, eu cacei tanto isso, algo que fizesse sentido para mim, que hoje eu encontrei pessoas que conhecem sobre, têm experiência sobre, me ensinam também a caminhar, me indicam leituras, não, olha essa experiência que você vai gostar, e que eu também posso indicar a outras pessoas, porque eu também já vivenciei, já li. Então, acho que quando a gente está na caminhada, a gente encontra, sabe? Acho que o universo conspira para a gente encontrar o bando, como eles dizem, né? É o nosso grupo, o nosso coletivo. E eu acho isso bacana, é não desistir da caminhada. e uma coisa que é interessante, que eu acho, quando a gente para pensar nas relações que nós vamos estabelecendo. Então, quando você fala, eu encontro uma escola, eu encontro uma outra linha pedagógica, eu encontro uma abordagem, o que que de cada uma delas vai fazer uma relação com aquilo que você pensa para você? Por quê? Todo processo formativo, ele é autoral. E enquanto autor, um professor junto a seu grupo, coordenador junto a seu grupo, nós precisamos cada vez mais parar para pensar o que é que une. E dentro dessas diferenças, o que une, esses pontos em comum, é que vão dando para a gente a possibilidade de cada vez mais ampliar. Então, nesse familiar, nesses pontos de encontro, é que nós vamos ampliando os olhares, buscando novas possibilidades. E eu acho que aqui tem algumas coisas que são muito importantes para se destacar dentro dessa abordagem da escuta. Do mesmo jeito que é fundamental esse espaço de estar com o outro para observar e escutar, eu acho que o silêncio ganha hoje em dia um espaço também muito grande. Quando você fala na história da educação, nas faculdades, nenhum professor aprende a silenciar. E aqui eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos. Por quê? Para a gente entrar em contato com os nossos valores, de repente, nós precisamos ter um espaço de pausa. As crianças vivem espaços de pausa. Quem trabalha com os bebês, com crianças pequenas, sabe que eles amam buscar
um cantinho para se esconder, é embaixo de uma cadeira. A cabana é uma metáfora muito linda para esse espaço de se encontrar e entrar em conexão. Quanto mais as pessoas entram em contato com os valores que de fato são significativos, essas pessoas vão descobrindo os verdadeiros sentidos. Dessa forma, eu acho que vai se trabalhar algo que é fundamental nesse momento de hoje, que é o acolhimento. Mais do que nunca, o verbo acolher precisa ser conjugado em todas as suas variações. Acolher quem está dentro de casa, acolher quem está fora de casa, acolher essas crianças quando voltarem às escolas, acolher os medos, acolher as sensações, acolher as angústias, acolher, como você fala, esse eu não sei. Nada hoje em dia é mais dominante do que a incerteza. O Morin já falava o tempo inteiro o quanto a incerteza é a grande marca do pensamento interdisciplinar. E hoje, mais do que nunca, essa incerteza vem à tona com uma força tão grande, porque a única coisa que nós todos sabemos é que não sabemos. Então, dentro disso, ter a humildade para se juntar com os outros e se permitir viver esse silêncio e entrar em contato com aquilo que você acredita. E aí, o registro tem um valor muito grande. Por quê? O diário de bordo de cada um é algo que é fantástico, porque é nesse diário de bordo que nós vamos buscar a ponta do fio condutor quando nós destacarmos nas nossas narrativas as palavras-chave que nos articularam nesse momento de não de reclusão nem de isolamento, mas nesse momento de sair de cena, porque todos nós estamos numa outra perspectiva. E aqui tem uma outra coisa que é muito interessante para se pensar em todo o espaço de formação. A formação, para mim, sabe que eu gosto muito das metáforas, ela é como um caleidoscópio. Cada vez mais a gente vai mirando esse caleidoscópio num lugar, mas dentro dele tem uma porção de pedacinhos de vidros que vão nos dando a possibilidade de reconfigurar o olhar e ver as coisas de um outro lugar. Esse eu acho que é um desafio maravilhoso para todos nós, porque as crianças fazem isso o tempo inteiro. As crianças olham, escutam uma história, elas estão sentadas, elas estão deitadas, elas estão de cabeça para baixo, elas estão com a perna para o ar, não importa. Nós precisamos cada vez mais descobrir que o estado de atenção que nós temos, ele é independente da postura corporal que nós estamos tendo. E essa atenção passa por esse acolhimento dessas possibilidades do outro, para que a gente não tenha uma única verdade. E acho que o maior desafio que nós temos hoje em dia é não nos pautarmos numa única verdade. Quanto mais nós desafiarmos e problematizarmos aquilo que nós vemos, é a forma que nós temos de refletir sobre o mundo que vivemos. Quando nós olhamos para as crianças e perguntamos o que será que elas estão querendo nos dizer? Será? Será que é desse jeito? Será que é isso que eu estou tendo esse primeiro olhar? Será que é de um outro jeito? Quanto mais serás eu perguntar, mais eu tenho chance de entrar em conexão com aquilo que as crianças estão querendo nos dizer. E enxergar, né, por vários olhares, assim, eu acho bacana quando você pega, por exemplo, uma documentação e aí você abre para que cada professor, pega um registro, né, e abre para que cada professor faça a sua leitura. Eu lembro de uma cena, assim, que me marcou muito. Uma colega tirou uma foto de um acontecimento da sala dela e aí ela mandou para o grupo das professoras, assim, falou assim, gente, olha que legal que os alunos fizeram. Aí eu falei assim, mas tipo, você que orientou? Perguntei assim, ela falou, não, Nanda, eu cheguei na sala e eles fizeram. Tinha uma menina deitou com os braços abertos, assim, e aí os meninos estavam brincando com um joguinho de madeira que era a construção de cidade. E aí a menina estava no meio e eles começaram a pegar os bloquinhos da cidade e contornaram o corpo dela todinho, né? E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu falo muito de uma educação, da gente pensar uma educação para a cidade que a gente quer.
E aí, quando eu olhei a foto, eu falei assim, nossa, eles se colocaram no centro da cidade. Você tem ideia do que é isso? Você, sem nenhuma orientação, os seus alunos estavam brincando de construir cidade e eles simplesmente disseram, olha, a gente está se botando no centro dessa cidade. Nós precisamos de uma cidade que nos enxergue, né? E ela falou assim, Nanda, eu nunca ia fazer essa leitura. Eu não pensei nisso. E aí ela começou a... Nossa, olha isso que eles fizeram também. Olha isso que eles fizeram também. E aí a gente começou a trocar conversas sobre o que tinha feito, né? E aí ela começou a me mostrar algumas coisas. Eu comecei a mostrar a ela alguns registros dos meus alunos. E a gente falando sobre simbologia, sobre como as crianças carregam essas coisas dentro delas. E aí foi muito bacana, porque se ela não tivesse divulgado esse registro, a gente não ia ter a possibilidade desse diálogo, né? De trocar informação, de crescer juntas. É uma foto, por exemplo, da turma dela que eu guardo até hoje, que eu achei tão linda, né? O registro. E aí, assim, eu acho muito bacana. Isso vem, né, dessa troca. A gente cresce junto. Eu acredito muito nisso e que a gente, de fato, não se feche numa verdade. Eu digo muito assim, gente, eu não entro na sala de uma colega minha. Pode ter um trabalho totalmente diferente do meu, mas eu não entro lá para dizer o seu trabalho não está adequado, o seu trabalho é errado, o seu trabalho não respeita a infância, de forma alguma. Né? Ela chega lá, se me perguntarem, eu falo o que eu acho, do mesmo jeito que quando entram na minha sala eu também peço opinião. E eu acho que isso vai disso, do respeito. Se a gente não criar esse vínculo, esse respeito, a gente nunca vai conseguir construir esse projeto do coletivo. Porque você vai minar as relações E isso é um e não vai projeto, conseguir. é um projeto que é ético, né? Quando você respeita e você parte de um princípio, de um valor que todos têm o que contribuir. Todos têm muito a nos dizer. Desde o porteiro da instituição, a cozinheira da instituição, todos têm do lugar que ocupam as suas verdades, as suas construções e as suas experiências. E essa ciranda formativa vai cada vez mais se articulando quando todas as vozes trazem a sua contribuição. Por quê? Às vezes, eu me lembro uma vez numa escola, fazendo uma orientação, eu estava trabalhando com a equipe toda. Eu pedi que eu queria toda a equipe na reunião. E no meio de uma conversa, na primeira reunião, a cozinheira da instituição, quieta, escutando, escutando, escutando. Quando chegou na segunda reunião, ela voltou e ela disse assim, eu queria agradecer a senhora, porque eu disse, por que você está me falando isso, né? Ela disse, a senhora sabe que quando eu estava na cozinha fazendo outro dia um bolo que tinha laranja, as crianças chegaram e começaram a cheirar da janela da cozinha da escola. E eu liguei no que a senhora estava falando e eu fui para a professora e contei que eles estavam cheirando o que eu estava fazendo. E a professora criou um projeto maravilhoso a partir da descoberta dos cheiros da cozinha da escola. Então, esse exercício de troca vai trazendo o quê? A potência de todos, porque todos são educadores de lugares diferentes. Então, quando eu tenho um exercício de escuta, eu vou fazendo com que a minha equipe inteira, com que todos daquele lugar possam avançar e criar novos conhecimentos. E aí tem uma coisa muito bonita, porque não é a verdade de cada um. E assim nós não estamos entrando em algum tipo de julgamento. Se o meu conhecimento é, vamos dizer, pautado numa faculdade, se o dela é pautado na vida, mas cada um tem a sua beleza. E as crianças vão aprendendo desde muito cedo a que todos têm o seu valor. E dentro disso, eles vão caminhando todos juntos e criando possibilidades de fazer aquilo que o Malaguzzi falava o tempo inteiro, que uma cidade inteira se junta para educar uma criança. Por que que todos eles têm as suas verdades, as suas belezas e a possibilidade de se escutarem e de viverem aquilo que é o fundamental para a construção do cidadão, que é esse sentimento de participação. E quando você fala, por exemplo, esse exemplo da menina com os bloquinhos em volta, né? Esse exercício de estar junto, de observar, você traz para as crianças o quê? Aqui pode vir a ser um projeto. E nós olhamos para isso exatamente com a definição do que é projetação. Projetação é lançamento.
Projetação é um vir a ser. Eu olhando aquilo que o meu grupo está me dizendo, eu posso no dia seguinte trazer um outro contexto para ver se é exatamente isso que eles estão querendo saber. E nessa cadeia, nesse fio que vai se desenvolvendo, novos projetos podem vir a acontecer. Eu vejo que algumas pessoas talvez não conheçam muito o que é. Eu achei bacana você falar aqui agora, e na verdade quero até te perguntar mais um pouquinho. Por exemplo, as pessoas têm uma ideia de que projeto é aquele projeto que o professor vem, cria, põe todas as atividades prontinhas, todo fechadinho, com a culminância e vem realizar dentro da escola. Mas na abordagem de Reggio Emilia, essa concepção de projeto é diferente, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, porque eu percebo que algumas pessoas ficam, acho que ficam assim, o que é contexto? O que é esse contexto? O que é esse reprojetar? Tem pessoas que não conhecem, de fato. Vamos lá. E linhas muito rápidas para a gente sintetizar. Uhum. Há duas formas, entre outras, lógico, de se pensar. Uma é um pensamento programático, é um pensamento que é sequencial, que é absolutamente previsível, quando eu sei que eu vou trabalhar com cada uma das cores isolado, para cada cor que eu vou trabalhar, as crianças vão fazer uma proposta na cozinha da escola, vão trabalhar a construção da cor, eu vou juntando tudo isso e no final eles vão construir, sei lá, um arco-íris ou alguma coisa relacionada a muitas cores. Ou seja, eu tenho um previsível, eu tenho os passos já programados, que eu sei o que eu vou fazer passo a passo, para no final desembocar num determinado produto. Isso é um pensamento programático. A projetação é quando eu tenho um pensamento projetual que ele vai sendo construído passo a passo no dia a dia. Então, eu olho o que o grupo fez hoje, eu faço uma proposta para amanhã. E nessa construção que eu vou fazendo junto com as crianças, determinados produtos podem vir a aparecer. Mas o que importa nesse momento é o processo. Pensamento projetual é aquele que é de lançamento. Eu tenho uma série de hipóteses que eu vou lançar a partir das teorias que as crianças trazem. O meu desafio é observar, registrar daquilo que eu estou escutando, criar contextos de investigação para as crianças e desses contextos eu vou dizendo, é por aqui ou não é por aqui. Às vezes eu trago um livro de histórias que eu amo de paixão, que eu estou achando que para as crianças é tudo que elas estão querendo ouvir. Tiro no pé. Ninguém ora está com o livro contando, cada um por um canto, e ninguém está nem aí. E, de repente, nós percebemos que a nossa humildade é dizer, viver um conceito que eu trago no livro, que é o erro construtivo. Quantas vezes erramos? Quantas vezes as crianças erram? O desafio é, errou? Vai fazer de um outro jeito. Escolhi errado? Faça uma nova escolha. Esse é um grande desafio para o educador. Por quê? É nessa humanidade que nós vamos cada vez mais construindo novos conhecimentos. Eu me lembro uma vez em Régio, logo primeira vez que eu fui, em 2008, eu me lembro que eu estava observando um grupo ali de crianças, era um fim de período, e um menininho estava com, sabe, uma ponte de madeira, articuladinha assim, e ele tinha um carrinho, um menininho de uns 3 para 4 anos, e ele tinha um carrinho e ele ficava pá, 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 pá. A professora pegou no dia seguinte e traz para perto dele uma série de arcos de madeira e deixa ali disponíveis. E eu pergunto para ela nesse momento, me diga uma coisa, por que que você acha que são essas pontes que ele está querendo pesquisar? E ela fala, eu observei ele brincando na beirada da mesa, fazendo essa articulação com o carrinho, eu vi ele pegar uma ponte e observei esse movimento, e eu trouxe outras pontes para ele criar cada vez mais novas articulações. E eu pergunto para ela, e se não fosse isso que ele queria saber? Ela disse, meu desafio é buscar um outro material e criar outro contexto de investigação. As crianças são pesquisadoras o tempo inteiro. Malaguzzi falava que as crianças são como detetives.
que eles estão o tempo inteiro investigando, pesquisando, buscando, escarafuchando, fazendo tudo o que a gente possa imaginar. O nosso papel de detetive, o que que é? Recolher pistas, observar, registrar. Com as pistas que nós recolhemos, nós vamos criar possibilidades das crianças investigarem. Por isso, entre o real e o ideal, nós somos construtores de grandes possíveis. Ah, muito legal. E aí isso também remete, na verdade, a algo que você já até falou, que quando a gente fala dessa elaboração de contexto, dessa investigação, é de fato que requer tempo, né? E tempo para que se torne experiência mesmo, para que se constitua experiência. E aí a gente parar e quebrar esse fetiche de que todos os dias tem que ter uma coisinha nova, no sentido de uma atividade diferente. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer. Ainda vejo muito, né? Hoje eu vou fazer uma construção de carrinho de rolinho, de né? Rolo de papel higiênico. Amanhã a gente vai fazer um trabalho que a gente vai pintar folhas. Amanhã a gente vai. E assim, na verdade, qual é a continuidade disso aí, né? Em que elas estão amarradas a um processo de investigação. Então, esse processo que você está relatando do contexto, então, quando a gente fala para que fique bem claro para algumas pessoas, que às vezes algumas pessoas me perguntam, mas Fê, como é isso, né? Então, assim, é você de fato observar o que a criança traz e você propiciar mais. Porque eu gosto de dar como falar também para as pessoas uma coisa que eu fiz com as crianças lá, que a gente montou, eu fiz uma casinha para eles na sala, botei cozinha, mesa de jantar, fiz um quarto, e aí da experiência que a gente estava ali, a gente acabou criando um restaurante. Então a próxima atividade que a gente fez foi a atividade culinária já no restaurante, porque eles gostaram muito da parte da cozinha. Então, por exemplo, o quarto não foi muito explorado. Então, eu faço a minha observação, né? Vou lá, registro, digo, já que eles gostaram mais da cozinha, né? Experienciaram mais esse espaço, eu vou aproveitar mais. Então, como é que eu potencializo isso? Na minha cabeça eu vou botar um restaurante, né? E eles já estavam muito também querendo escrever, aí eu falei, eu vou disponibilizar papel, caneta, vai que eles querem fazer pedidos. E foi o que eles super fizeram, né? Começaram a fazer pedidos e botar na parede, e quem estava na cozinha dizia que estava lendo e estava cozinhando, né? É muito lindo a gente ver essas coisas assim. Eu me acabava de rir. E quando acabava o papel, para minha prova eu preciso de mais papel porque eu estou aqui, eu estou escrevendo. E aí ficava aquele sobe e desce, mas super concentrada. Eu tenho esse vídeo até da minha aluna, muito concentrada, e ela, abacaxi, macarrão, então assim, tudo a ver, né? Ela misturar um abacaxi com macarrão é a experiência dela, a culinária dela, né? E aí, toda ela fazendo. Nossa, eu fico maravilhada, assim, quando eu vejo, né, as coisas. Por exemplo, um outro contexto que eu fiz com os meninos. Na verdade, eles estavam brincando na sala com bloquinhos de madeira. E eles, tipo assim, começaram a construir. Daqui a pouco desistiram, não vamos mais construir. Começaram a pegar as cadeiras, botou uma cadeira de frente para outra. Uma criança deitava na cadeira e o cilindro de madeira virou termômetro. E aí eles começaram a dizer que estava fazendo, né, que estava tirando febre, usar os bloquinhos de madeira, na verdade, como aparatos médicos. Aí eu vi o que estava acontecendo, eu falei, olha, eu vou trazer caixas de remédio, peguei uns tecidos, fiz umas roupinhas de médico e pronto, montei o espaço do jeito que eles tinham montado para brincar, eu meio que montei, só que disponibilizei as coisas, né? De remédio, essas coisas assim. Aí eu falei, pronto, agora eles vão brincar mais, vão se achar os médicos. Eles fizeram uma coisa totalmente diferente. Eles vestiram a roupa e começaram a dizer que eles estavam fazendo remédios, que eles eram farmacêuticos. Eles não sabiam, né? Mas eles estavam ali, eu estou fazendo um remédio, minha prova. E aí começaram, eu falei assim, nossa, eles foram para outro caminho. Eu pensei uma coisa e eles trouxeram outra, né? O pensamento projetual, ele é marcado pela flexibilidade. Flexibilidade e abertura para a gente ir fazendo os ajustes conforme que as crianças estão nos trazendo. Você está trazendo uma outra coisa que é muito interessante para a gente destacar, que é a importância do jogo simbólico. Quando as crianças estão mergulhadas nesse jogo simbólico, nesse espaço do como se fosse, é quando as crianças vão nos dizendo o que elas estão querendo saber. Aqui entra a importância da observação do educador, porque nessa brincadeira elas estão tentando entender o mundo e elas vão buscando compreensão
por meio que da imitação, da reprodução daquilo que elas veem, nessa possibilidade de preservação que elas têm no jogo simbólico, quando elas podem, por exemplo, pegar uma boneca, jogar no chão, como se fosse o irmãozinho que está em casa incomodando horrorosamente, e ali na escola, nessa brincadeira, ela pode pegar, joga, pisa, pisa, põe no colo, beija, beija, beija. Então, viver esse simulacro, né, como o Vygotsky falava, Uhum. e aí o professor vai fazendo essa coleta de possibilidades de entrar em contato com as crianças, se pôr em jogo e dessa forma entender, interpretar o que as crianças estão querendo saber. Eu fico muito, de fato, assim, adoro ver os meninos. Uma situação também que me remete, né, a essa, que eu já vi no, enfim, passei no meu cotidiano e que algumas pessoas acharam, tipo assim, como assim você vai mudar tudo? Porque tem essa ideia da aula que está pronta e que precisa ser aplicada a todo custo, né? E aí eu lembro que criei uma proposta na sala para as crianças e aí eu sempre fui muito aberta com os meninos, né? Do que eles querem, eles opinam, eles falam. E algumas pessoas, inclusive, falam assim: você dá brecha demais esses meninos, esses meninos estão muito ousados. E aí, uma vez eu conversando com eles falaram: ah, minha pronto, a gente não quer fazer isso aqui, não. Eu falei: poxa, eu achei que eles fossem gostar, né? Pensei mediante aquilo que eles estavam fazendo. E eles falaram: não, não, isso aqui a gente não quer, não. A gente quer fazer uma outra coisa. E aí eles trouxeram uma outra proposta. A gente sentou na hora ali numa roda, conversamos, pensamos uma nova construção. E aí eu mudei tudo lá pra gente fazer. E aí minha colega falou: como assim? Você tá jogando sua aula toda fora? Eu falei: não, você não tá entendendo, eu não tô jogando fora. Eu estaria jogando fora se eu ignorasse o que eles estão dizendo. Porque eles não vão fazer, eles não querem, eles estão sendo claros. Não, você fez isso aqui, mas a gente não quer isso, a gente quer esse outro lado de cá. Né? Então, assim, por que eu não posso mudar o foco e a gente continuar, né, no nosso processo? Porque não adianta eu forçar, né? Eles já me mostraram que o caminho não era aquele. Não vá por aqui, não é aqui que a gente vai. Eu acho que tem duas frases do Malaguzzi que eu estou me lembrando agora, que tem muito a ver, como a que a Débora está dizendo, de dar vez e voz para as crianças, mas eu acho que tem duas coisas que nós precisamos destacar aqui, porque nós já estamos quase terminando o nosso É. tempo e vai cair. A primeira frase que eu acho que tem muito a ver é olhar o mundo com olhos de criança. Então, acho que isso já é para nós uma pista muito forte nas nossas propostas de trabalho. Nós não vamos criar atividades, mas vamos criar propostas. A segunda coisa que eu acho muito interessante para a gente pensar, Malaguzzi falava, olhar o ordinário com olhos de extraordinário. Olha só para a gente pensar, olhar aquilo que eu tenho no dia a dia. As crianças estão com os bloquinhos brincando, as crianças estão montando as cadeiras de um outro lugar. Como eu preciso cada vez mais me desafiar a olhar aquilo que é comum, que é corriqueiro, para dessa forma poder reinventar o meu cotidiano. Isso traz uma beleza muito grande, porque nós podemos olhar tudo isso com esses olhos de primeira vez, olhar para aquilo que eu tenho em casa, uma fita e um pregador. Como é que eu posso recriar isso e criar uma narrativa a partir da construção dos valores que eu tenho em mim? Como é que eu posso, enquanto professora, cada vez mais me repertoriar a partir de experiências anteriores e buscando novas formas de ser e estar junto com as crianças? Então, isso eu acho que é um desafio muito lindo, porque cada vez mais nós vamos mostrando aquilo que o Paulo Freire falava: o conhecimento é inacabado, o ser humano é inacabado, e nós podemos cada vez mais descobrir novos mundos possíveis. E eu acho que são esses novos mundos possíveis, nesse tempo de pandemia, de todo mundo em casa, eu acho que é o maior desafio que nós temos. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de abrir uma nova janela e trazer para quando nós voltarmos para um mundo presencial uma outra forma de se relacionar com os nossos grupos de criança. Rubem Alves, como estão falando, alguma das pessoas colocou, ele fala o tempo inteiro: educador, eduque o seu olhar. Educador,
e cada vez mais tem a sua caixa de ferramentas, os olhos, o ouvido, a boca, e tudo isso articulado para que nós possamos cada vez mais olhar o mundo com olhos de criança. Porque assim que elas olham, elas não põem tudo na boca, elas não põem tudo para cheirar. Nós ficamos ali o tempo inteiro tirando, mostrando um outro jeito, dando nomes, e para ela não importa, não interessa que isso aqui é uma caneta. Para ela é um pauzinho, é um batuque, é algo que ela está querendo olhar o que tem aqui nesse buraquinho, e no momento que a gente entra nessa conexão com a criança, é que nós vamos percebendo o quê? A conexão com a criança de fora, a conexão com a criança de dentro. Quando eu entro em contato com a minha criança, com a criança que eu fui, é que eu vou podendo cada vez mais criar novas relações com as crianças dos nossos grupos. Eu tenho 4 netinhos, né? E eu tenho uma netinha especial de 7 anos que me liga todo dia para contar história aqui, ela me chama pelo FaceTime ou pelo vídeo do WhatsApp, né? E ela me conta a história, mas a coisa mais interessante, ela vira e fala assim, hoje é uma poesia. Há pouco, antes de falar com você, ela ligou. Hoje é uma poesia. Você escolhe a letra que você quer, que eu vou abrir o meu livro. E todo dia, quando termina, ela joga para mim o nosso beijo, que é da ponta do dedo, dessa forma. E assim nós vamos o quê? Estabelecendo uma conexão que é de escuta, que é de escolha. Ela mostra o que ela está querendo me mostrar, e desse jeito nós vamos criando cada vez mais um referencial coletivo. Nós vamos o quê? Fortalecendo relações afetivas. Essas são a base de toda a aprendizagem. Ai, tu me acha, super concordo. Eu não quero nem mais falar mais aqui, que eu tô com medo de cortar a gente. Estou falando com você e olhando aqui no relógio. Eu queria primeiro agradecer muito a atenção de todo mundo, essa hora da noite, estar aqui, estarmos juntos, coletivamente, cada um no seu canto, mas todo mundo junto, podendo parar para pensar um pouquinho. E eu queria dizer para vocês, com 47 anos de exercício da docência, pensem nas crianças, porque tudo que nós fazemos, com certeza, elas vão agradecer e muito. Olhem para ela do mesmo jeito que elas olham para nós, com brilho nos olhos. Esse é o grande desafio e a grande paixão de ser educador da infância. Vivam essa infância de lugares diferentes em conexão com as crianças. Fê, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E um bom trabalho para todo mundo. Antes que caia, falta bem bom. Verdade. Eu acho também uma coisa magnífica nas crianças, que assim, além de olhar a vida com olhos de amor, elas olham com olhos de esperança, e que eu acho que isso também falta a muitos de nós educadores, né? Às vezes a gente está só acostumado a olhar o problema e ficar ali, às vezes, remoendo, e a criança, ela olha o problema, mas ela pensa logo uma solução. Ela olha como, tipo assim, como eu vou superar, como eu vou resolver, né? E assim, isso me cativa muito nos meninos também, porque me remete a essa coisa do, poxa, por que eu tenho que ficar negativando se eu posso olhar com olhos de esperança? E acho que isso também enriquece, né? Enfim, eu agradecer que ele tá... Sim. Caia. Antes que termine. Ele tá contando mesmo os segundos aqui. Vai fechar. Eu acho que uma coisa importante, fechando, é o verbo esperançar. E Paulo Freire fala que o esperançar não é espera passiva. Esperançar é apostar, acreditar que vai acontecer, esperançar, ar, ventilação, o tempo inteiro nessa circulação de possibilidades. Fê, muito obrigada pelo beijo. Bom trabalho. Beijo. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente.